Olá e bem-vindo ao Tudo sobre a Terra, onde a curiosidade se instala suavemente e a ciência sussurra baixinho ao seu lado, como uma companheira na escuridão. A jornada lenta e reflexiva desta noite começa com uma pergunta tão antiga quanto a própria imaginação e talvez tão profunda quanto o solo sob seus pés. E se não formos os primeiros? Não a primeira civilização, não os primeiros a construir, a maravilhar-se, a destruir, a reconstruir. E se formos o que a primeira civilização deixou para trás? O eco disperso de algo antigo, lembrado não por ruínas ou relíquias, mas pelo padrão tênue da vida aprendendo a si mesma novamente. Parece um pouco louco no início, não é? Uma história digna de mitos ou ficção científica, do tipo que se ouve sussurrada à tarde da noite, quando a mente ainda está meio acordada e o mundo parece mais velho do que aparenta. Mas vale a pena perguntar, mesmo que suavemente, porque a Terra é um lugar que esquece bem. E, às vezes, o que é esquecido diz mais sobre quem somos do que o que é lembrado. Antes de nos aventurarmos demais nessa ideia, adoraria saber de onde você está ouvindo esta noite. Talvez sob luzes urbanas. Talvez em algum lugar silencioso, onde o único brilho vem da tela e do céu. E que horas são aí no seu cantinho do presente? Estranho, não é? Pensar que, em algum lugar, outra pessoa está ouvindo as mesmas palavras, mas em outra hora, outro dia. Estamos todos espalhados pela linha do tempo, mas aqui juntos, neste pequeno momento compartilhado de curiosidade. Se você acha essas reflexões noturnas reconfortantes, ou se essa mistura de calma e ciência ajuda seus pensamentos a se desanuviar, eu ficaria grato se curtisse o vídeo. Talvez até se inscrevesse. Isso ajuda esse pequeno refúgio de tranquilidade a alcançar outros que também possam precisar dele. Agora, vamos desacelerar e deixar a ideia respirar um pouco. E se a humanidade, com todo o seu orgulho de ser o capítulo mais recente da criação, for, na verdade, uma continuação? Não um começo, mas uma sequência. Não a primeira chama, mas a brasa que pegou novamente após um longo silêncio. Se houve uma civilização antes da nossa, tão antiga que até as rochas esqueceram seu nome, o que restaria dela agora? É fácil presumir que saberíamos se isso fosse verdade. Pensamos em fósseis, ruínas, ferramentas meio enterradas no pó. Imaginamos cidades imensas engolidas por florestas ou oceanos, esperando que tropeçássemos nelas. Mas a Terra, sempre paciente e inquieta, não guarda registros do jeito que gostaríamos. Ao longo de milhões de anos, continentes derivam. Montanhas se erguem, geleiras trituram, mares inundam e recuam. O que outrora foi terra vira fundo oceânico. O que outrora foi civilização vira sedimento. A superfície do planeta é um palimpsesto vivo, escrevendo e reescrevendo a si mesma infinitamente. Se outra civilização viveu aqui dezenas ou centenas de milhões de anos atrás, ela pode ter desaparecido não por ser pequena, mas porque o tempo é eficiente em apagar. Considere isto. As estruturas humanas mais antigas conhecidas, como Göbekli Tepe, na Turquia, têm cerca de 12 mil anos. Para nós, isso parece impossivelmente antigo. Mas, comparado à história da Terra, é um piscar de olhos. 12 mil anos mal são visíveis no calendário geológico. Se uma civilização existiu há até 10 milhões de anos, um instante no tempo planetário, quase todos os vestígios dela teriam sumido. Rochas teriam sofrido intemperismo. Montanhas teriam se deslocado. O oceano teria se dobrado e desdobrado sobre continentes como uma maré lenta. Cientistas já refletiram sobre isso, não como fantasia, mas como uma curiosidade séria, às vezes chamada de hipótese de Silurian, em referência a uma espécie inteligente fictícia de uma antiga série de ficção científica. A ideia é simples. Se uma civilização industrial existiu na Terra muito antes dos humanos, poderíamos detectá-la agora? A resposta honesta é: talvez, mas provavelmente não com facilidade. A maioria dos nossos materiais, de metais a plásticos, decai ou é subductada para o manto ao longo de milhões de anos. Até os arranha-céus mais grandiosos e as minas mais profundas eventualmente desapareceriam. O que talvez restasse seria químico. Uma breve anomalia no registro sedimentar. Um pico de carbono. Vestígios de moléculas sintéticas. Perturbações sutis em proporções isotópicas. Pequenas digitais de uma espécie que alterou sua atmosfera, assim como estamos fazendo agora. Nesse sentido, talvez não estejamos apenas curiosos sobre os vestígios de outra civilização.
Talvez estejamos deixando os nossos para que seres futuros os encontrem, muito depois de partirmos. E eles podem fazer a mesma pergunta: e se formos o que a última civilização deixou para trás? É estranho pensar que evidências de nós mesmos podem não ser monumentos ou máquinas, mas uma linha fina e suja nas camadas geológicas, um sussurro de clima alterado, um resíduo de indústria, não uma estátua, mas uma cicatriz química. No entanto, é assim que o tempo funciona aqui. Ele não favorece histórias ou cidades. Lembra em minerais e moléculas. Imagine a Terra como uma arquivista cautelosa. Ela guarda apenas o que pode achatar e enterrar profundamente. Uma montanha de conhecimento reduzida a um traço de cor na pedra. Se você quisesse esconder uma civilização inteira, não faria melhor do que deixá-la desaparecer naturalmente pelo giro paciente das placas tectônicas. E se, um dia, bem no futuro, uma nova espécie inteligente escavar as camadas, ela pode encontrar o suficiente para se perguntar sobre nós. Não quem éramos, mas do que éramos feitos. Há algo humilde nisso. Gostamos de nos ver como o centro da história, o ápice da evolução, os primeiros a verdadeiramente ver, medir e compreender. Mas talvez façamos parte de um ritmo muito mais antigo. A vida alcançando complexidade, colapsando, recomeçando em novas formas. Civilizações podem surgir não apenas uma vez, mas muitas. Cada uma redescobrindo o fogo, a matemática, a linguagem, a memória e a perda. Cada uma convencida de que é a primeira a fazê-lo. Não é uma ideia tão impossível quando consideramos como a vida se adapta. O planeta abrigou incontáveis transformações. Muito antes de nós, havia florestas de samambaias gigantes mais altas que casas, libélulas com envergaduras de águias, répteis que dominaram por centenas de milhões de anos. Então, em um instante geológico, desapareceram. Não de uma vez, mas rápido o suficiente para que apenas fragmentos de sua existência restem para nós encontrarmos. Se tal domínio pode sumir quase da noite para o dia em termos planetários, por que não uma civilização também? Às vezes pensamos na inteligência como um fenômeno recente, como se a consciência tivesse surgido de repente com os humanos. Mas a natureza experimentou complexidade por bilhões de anos. Polvos resolvem quebra-cabeças. Golfinhos se reconhecem. Pássaros planejam um futuro. A evolução não sobe uma escada rumo à inteligência. Ela vagueia, testando caminhos que podem florescer por um tempo e depois desvanecer. Em algum lugar naquelas eras antigas, pode ter havido um caminho que foi mais longe do que sabemos, longe o suficiente para construir, pensar, deixar uma marca que o tempo desde então apagou. Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Na maior parte desse tempo, esteve ocupado. Continentes colidiram. Vulcões reconstruíram a Terra. Meteoritos resetaram a superfície mais de uma vez. A crosta oceânica mais antiga que ainda podemos estudar tem apenas cerca de 200 milhões de anos. Tudo mais antigo foi reciclado para o manto. Então, se houve uma civilização antes disso, digamos há 300 milhões de anos, não haveria registro superficial restante. Até fósseis tão antigos são raros, sobreviventes frágeis de uma renovação profunda e constante. E, ainda assim, às vezes encontramos coisas que nos fazem pausar. Uma esfera de ferro embutida em rocha de 3 bilhões de anos. Espirais metálicas microscópicas em sedimentos antigos. Padrões que podem ser naturais ou algo mais. Cientistas, cautelosos e céticos por natureza, quase sempre encontram explicações em geologia ou química. E provavelmente estão certos. A natureza pode produzir complexidade notável por conta própria. Mas isso faz parte do fascínio. A possibilidade de que a própria Terra esconda vestígios sutis demais para reconhecermos. Remanescentes de inteligência disfarçados de acidente. Mesmo se nunca encontrarmos nada, o pensamento sozinho reformula como nos vemos. Lembra que civilizações são arranjos temporários em uma longa história de matéria e energia. Construímos, registramos, tentamos deixar traços, mas, no fim, o tempo reclama tudo. A questão não é se houve outra antes de nós. A questão é se algo dura o suficiente para prová-lo. Se pudéssemos ver a Terra não como é agora, mas como foi ao longo das eras, se pudéssemos assistir aos continentes se deslocarem em tempo acelerado, aos oceanos se encherem e esvaziarem, ao gelo avançar e recuar, veríamos um padrão de esquecimento.
A cada poucos centenas de milhões de anos, a superfície se renova, montanhas viram pó, rios traçam novos caminhos, a vida experimenta e reseta. A lousa se limpa sozinha. Nessa luz, a ideia de que podemos ser um eco distante de algo mais antigo parece menos fantasia e mais probabilidade. E talvez nos víssemos de forma diferente também. Não como o ápice da criação, mas como uma fase em um experimento recorrente. Matéria aprendendo a pensar, refletir, construir símbolos, questionar suas próprias origens. O universo pode não se importar com civilizações, mas parece gostar de produzi-las. Estrelas se formam, morrem e espalham seus elementos. Esses elementos formam mundos. Mundos geram vida. Vida constrói inteligência. Inteligência constrói histórias. E quando termina, deixa material bruto suficiente para o próximo começo. Quando você guarda isso em mente, o silêncio da pré-história parece menos vazio. A ausência de evidências vira parte do ritmo. Talvez tenha havido alguém antes de nós. E talvez a maior contribuição deles não tenha sido o que construíram, mas o que deixaram para herdarmos. As condições, a química, a complexidade biológica que tornou possível nossa ascensão. Talvez a humanidade não seja um ato separado, mas uma continuação de um padrão que se repetiu muitas vezes. Cada versão refinando a anterior. É fácil imaginar como eles poderiam ter sido, que língua falavam, no que acreditavam. Mas talvez isso não importe. Talvez a resposta não esteja na forma ou na cultura deles, mas em nós. Podemos ser o resultado de seu longo desvanecer, o resíduo de seus genes, erros, triunfos dobrados em nossa biologia. Podemos ser a memória de algo que aprendeu muito antes de nós. Que inteligência não é permanente. Que sobrevivência exige humildade diante do tempo. O pensamento não pretende inquietar, embora incline a imaginação. Sugere que a existência é contínua, mesmo que a memória não seja. Que a consciência pode ser menos como uma luz acesa uma vez e mais como uma chama passada silenciosamente de uma era para outra, cada vez em um novo recipiente. O que chamamos de humanidade pode ser o mais recente portador dessa chama. Desavisado das mãos que a seguraram primeiro, mas guiado por seu calor mesmo assim. Enquanto você está aí ouvindo, pode notar que até a ideia de antes de nós parece escorregadia. Medimos história em milhares de anos, arqueologia em milhões, geologia em bilhões. Mas, para a Terra, é tudo um desdobramento lento. Civilizações podem vir e ir como estações. Cada uma convencida de que é nova, única, sozinha. Cada uma deixando traços tênues demais para a próxima encontrar. E, ainda assim, por esse ciclo, algo se acumula. Não evidência física, mas potencial. A prontidão do mundo para abrigar pensamento novamente, para construir linguagem novamente, para olhar as estrelas e se perguntar o que veio antes. Nesse sentido, podemos ser o que a primeira civilização deixou para trás, não em ruínas ou relíquias, mas em prontidão. Um planeta moldado, refinado, tornado fértil para a inteligência. Um sistema que aprendeu, por tentativa, como criar mentes capazes de fazer perguntas como esta. Talvez a primeira civilização não fosse humana ou mesmo biológica do jeito que conhecemos. Talvez fosse uma rede de vida, uma harmonia de formas que alcançou compreensão e então se dissolveu, deixando uma Terra melhor preparada para a próxima emergência. Alguns cientistas sugerem que inteligência é um traço convergente, que, com tempo suficiente, a evolução tende à complexidade. Olhos evoluíram várias vezes independentemente. O voo também. Se a consciência segue a mesma regra, então não é rara. É inevitável. O universo continua tentando até acertar. Ou pelo menos ficar interessante. Talvez seja o que aconteceu aqui. Uma civilização surgiu, caiu, e o resíduo de sua existência moldou o caminho para a próxima. Um eco genético, não cultural. Podemos carregar sua essência não em histórias, mas em instintos, em nossa fascinação por ferramentas, nosso impulso de explorar, nossa inquietação com o que já sabemos. É um pensamento silencioso, mas poderoso, que até a extinção pode ser uma semente. Que o que termina não desaparece de verdade, apenas se transforma. E que o que somos agora pode ser o pós-vida de algo que sonhou como nós. Enquanto avançamos, podemos deixar essa ideia se assentar suavemente. A noção de que o solo sob nós não é apenas terra e pedra, mas memória. Que a humanidade pode não ser o começo da civilização,
mas sua forma mais recente. Uma continuação de algo mais antigo, paciente e persistente, sobrevivendo por ciclos de esquecimento e redescoberta. O pó lembra mais do que pensamos. E, se escutarmos atentamente, talvez ainda esteja sussurrando. O pensamento permanece, não é? Que talvez não sejamos os primeiros. Fica quieto na borda da mente, não exigindo crença, apenas curiosidade. Do tipo que faz você inclinar a cabeça e se perguntar o que pode estar escondido atrás da longa cortina do tempo. Por quase toda a história, humanos estiveram tão ocupados sobrevivendo, construindo e entendendo o presente que raramente paramos para fazer a pergunta mais simples de todas. Não como a vida começou, quando ou por quê, mas se começou aqui mais de uma vez. Se somos os primeiros a andar eretos, pensar em símbolos e fazer perguntas sobre nossos próprios começos, ou se somos apenas os que por acaso fazem isso desta vez. Isso, em essência, é a pergunta esquecida. É estranho que não a façamos mais vezes. Exploramos as estrelas e varremos os céus em busca de vida inteligente, enviando sinais ao vasto desconhecido, esperando uma resposta. Escutamos sussurros de mundos alienígenas, mas raramente consideramos que o eco que buscamos pode vir de nosso próprio passado. Imaginamos civilizações a anos-luz de distância, mas ignoramos a possibilidade de que uma possa ter existido bem aqui, muito antes de chegarmos. Talvez o silêncio que ouvimos do espaço não seja porque a inteligência é rara, mas porque é frágil, porque, mesmo quando floresce, não dura. Esse silêncio, porém, não é vazio. Está cheio do zumbido do tempo profundo. Cada grão de areia, cada camada de rocha, cada concha fossilizada é uma sílaba em uma língua que a Terra fala há bilhões de anos. Mas, como qualquer idioma, só nos diz o que somos capazes de entender. A maior parte da conversa está faltando, erodida, reescrita ou simplesmente velha demais para sobreviver. Se outra civilização existiu centenas de milhões de anos atrás, suas palavras teriam desaparecido do registro há muito. Tudo o que teríamos seriam pistas, alinhamentos estranhos, coincidências geológicas e a leve sensação de que algo não encaixa. Humanos, por natureza, preenchem lacunas com histórias. Fazemos isso desde o começo. Quando havia trovão, imaginávamos deuses. Quando havia escuridão, imaginávamos monstros. Quando encontramos algo misterioso na pedra, inventamos uma história para encaixá-lo. Isso não é tolice. É busca por padrões, a mesma habilidade que nos permite construir ciência e arte. Mas, às vezes, os padrões que vislumbramos sugerem algo mais persistente que a imaginação. Mitos pelo mundo falam de grandes inundações, de terras perdidas engolidas pelo mar, de civilizações que surgiram e caíram muito antes da história registrada. Essas histórias, contadas por culturas distantes, compartilham semelhanças notáveis. Talvez sejam apenas reflexos de desastres naturais que marcaram a memória coletiva. Ou talvez sejam fragmentos de algo mais antigo, passados imperfeitamente por gerações. Um sussurro de eventos reais borrados pelo tempo em lenda. Você pode ter ouvido falar de Atlântida ou Lemúria, ou dos muitos outros continentes perdidos míticos que teriam desaparecido sob as ondas. A maioria dos historiadores os trata como alegorias, metáforas de orgulho ou contos cautelares sobre mudança. E, ainda assim, a persistência desses mitos em todos os cantos do mundo é curiosa. Civilizações tão distantes quanto Mesopotâmia, Mesoamérica e Polinésia contam versões da mesma história. Uma era dourada, uma catástrofe, uma perda. Pode ser coincidência. Pode ser uma tendência humana compartilhada de explicar ruína por narrativa. Ou pode ser memória longa e distorcida de algo que realmente aconteceu no fundo da pré-história, quando o próprio mundo parecia diferente. Mas aqui está o desafio. A memória humana é curta. Até a linguagem escrita, uma de nossas maiores conquistas, existe há apenas cerca de 5.000 anos. Além disso, dependemos de artefatos, ossos e camadas de solo para contar a história. No entanto, a memória da Terra se estende quase 1 milhão de vezes mais longe. A vasta maioria de sua história é pré-humana, não escrita, desconhecida. Nossa compreensão dela é como ler um romance onde quase todas as páginas foram arrancadas e as poucas que restam estão queimadas nas bordas. Juntamos significado do que sobra, mas o contexto está faltando. Quando geólogos falam do passado profundo, usam uma palavra poética e precisa: éons. O éon fanerozoico, que inclui todas as formas de vida complexas que conhecemos,
remonta a cerca de 540 milhões de anos. Antes disso, há uma extensão ainda maior, o pré-cambriano, de quase 4 bilhões de anos. Dentro dessa escuridão silenciosa, vida unicelular dominava, ocasionalmente experimentando complexidade e recuando. É um tempo inimaginavelmente longo para um planeta praticar vida antes de chegar a algo como nós. Dada essa escala, a ideia de que inteligência só apareceu uma vez parece estatisticamente improvável. É como jogar uma moeda 1 bilhão de vezes e esperar que caia no mesmo lado toda vez. Se a Terra é capaz de produzir seres sencientes que usam ferramentas, pode ter feito isso mais de uma vez. E, se fez, talvez nunca saibamos. O registro fóssil favorece ossos, conchas e partes duras. Uma civilização como a nossa, feita de metal, concreto e circuitos, viraria pó em poucos milhões de anos. Até as rochas mais antigas na superfície hoje são apenas fragmentos de uma história ainda sendo reescrita sob nossos pés. Então, por que não procuramos por elas? Por que a ideia de uma inteligência anterior é considerada tão improvável que raramente entra na conversa científica? Em parte porque a ciência lida com evidências. Precisa de dados, não possibilidades. E, quando se trabalha com um planeta que recicla constantemente sua crosta, evidência é a primeira coisa a desaparecer. Mas há outra razão, mais psicológica. Gostamos de ser os primeiros. Isso nos dá significado. Imaginar que podemos ser apenas uma continuação de algo mais abala nosso senso de singularidade. É um desafio silencioso à narrativa que construímos sobre o progresso humano. De ferramentas de pedra a voos espaciais, de fogo a fusão, tudo aparentemente em uma grande ascensão linear. Se descobríssemos prova de uma civilização anterior, não apenas reescreveríamos livros de história. Reescreveríamos filosofia. Significaria que progresso não é uma linha reta, mas um círculo. Que inteligência não é um evento único, mas um fenômeno recorrente, e que a Terra não é nossa herança sozinha, mas uma casa compartilhada, usada e renovada muitas vezes antes. Ainda assim, mesmo sem prova física, há traços que valem examinar, não em artefatos, mas em padrões de pensamento. Em culturas antigas, há saltos súbitos em arquitetura, astronomia, matemática que parecem surgir plenamente formados. Os sumérios, por exemplo, desenvolveram escrita, agricultura e códigos legais complexos com velocidade notável. Os egípcios construíram em escala que ainda intriga engenheiros. A civilização do Vale do Indo tinha planejamento urbano, sistemas de esgoto e pesos padronizados. Cada uma parece emergir abruptamente no registro arqueológico, como se acesa por uma inspiração invisível. Explicamos como convergência, a evolução natural da engenhosidade humana. Mas, às vezes, parece que esses surtos de inovação foram guiados por ecos de algo mais antigo, lembrados não em palavras, mas em instintos. Pense em como o conhecimento persiste mesmo quando a memória desvanece. Um músico pode cantarolar uma melodia que nunca ouviu porque o cérebro inventa dentro de restrições que mal entende. Civilizações podem funcionar do mesmo jeito. Talvez carreguemos em nosso subconsciente coletivo o resíduo de uma inteligência anterior. Não conhecimento direto, mas uma orientação sutil para a descoberta. Uma tendência a reconstruir o que já existiu sem saber. Alguns filósofos chamam isso de ressonância mórfica, outros de herança cultural. O termo não importa, a ideia é a mesma. Informação, padrões, até ideias podem persistir no campo coletivo da vida. Se a primeira civilização existiu, talvez seus pensamentos nunca tenham desaparecido completamente. Talvez estejam tecidos no mesmo código biológico que nos dá curiosidade, invenção e o impulso incessante de perguntar por quê. E, ainda assim, vale lembrar como a memória desvanece facilmente. Quando um império cai, sua língua frequentemente morre em uma geração. Suas histórias sobrevivem apenas como mito. Seus edifícios desmoronam em pedra anônima. Multiplique isso por milhões de anos, e até a maior civilização deixaria pouco para trás. Não é que não encontramos traços, é que esquecemos como reconhecê-los. Considere o carvão, os restos compactados de florestas antigas. Nós o queimamos por energia, transformando vida morta muito em calor e movimento. Mas e se algumas dessas camadas que escavamos contivessem mais que árvores? E se, na extensão incompreensível da pré-história, a natureza tivesse compactado não apenas plantas, mas os detritos de uma era industrial anterior?
Parece absurdo, mas a pergunta vale a pena sustentar. Cada recurso que usamos, cada mineral que extraímos, pode ser tanto produto quanto testemunha do passado de civilizações. Pode-se dizer que a Terra é mestra em apagar. Faz isso há bilhões de anos. Vulcões reescrevem continentes. Geleiras esculpem vales. Meteoros resetam ecossistemas. A vida se recupera, adapta e segue em frente. Mas a lousa nunca fica em branco por muito tempo. A pergunta esquecida: somos os primeiros ou apenas os mais recentes? Está escondida não apenas em rochas, mas em padrões que se repetem. Cada evento de extinção libera espaço para algo novo, e cada ressurgimento parece trazer a vida de volta com maior complexidade. Inteligência pode ser apenas um desses florescimentos recorrentes, surgindo sempre que as condições estão certas. Se isso for verdade, então o que chamamos de civilização humana pode não ser a primeira a alcançar esse nível de consciência, apenas a primeira a sobreviver o suficiente para perguntar sobre isso. Talvez outras tenham alcançado alturas semelhantes, mas não atravessaram o próximo cataclismo. Uma erupção solar, um supervulcão, uma era do gelo súbita. Qualquer um desses poderia apagar uma espécie em um instante geológico. E, após alguns milhões de anos, não restaria nada para encontrar. Há um tipo de conforto silencioso nisso, estranhamente. Significa que a vida é persistente, mesmo que civilizações não sejam. Significa que inteligência, em qualquer forma, continua encontrando seu caminho de volta à existência, como grama brotando por rachaduras no asfalto. Talvez não estejamos sozinhos no sentido cósmico, mas também não estamos sozinhos no tempo. Fazemos parte de uma linhagem que abrange não apenas gerações, mas épocas. Claro, há um lado humilhante nesse pensamento também. Se outros vieram antes e caíram, significa que nós também podemos. A pergunta esquecida não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Se inteligência continua surgindo, também continua terminando. Há algo sóbrio em perceber que sobrevivência pode não ser garantida. Que até a espécie mais avançada pode ser desfeita por suas próprias invenções ou pela indiferença do planeta que habita. Talvez essa seja a verdadeira mensagem escondida no silêncio da Terra. Não que houve outros, mas que sua ausência é um aviso. Toda civilização acredita que é permanente. Toda espécie assume que é o ato final. Mas as rochas contam uma história diferente, de renovação interminável, de criação e apagamento em igual medida. Quando você pensa assim, até a própria pergunta vira uma herança. Perguntar se somos o que a primeira civilização deixou para trás é reconhecer nossa fragilidade e continuidade ao mesmo tempo. É um lembrete de que conhecimento e existência são coisas emprestadas, temporárias e compartilhadas. Vivemos em um mundo que viu mais começos e fins do que podemos imaginar. E somos mais uma camada sendo escrita nesse registro contínuo. A pergunta esquecida, então, não é apenas se houve outros antes de nós. É também o que restará de nós? Quando as camadas se assentarem, quando oceanos subirem e descerem novamente, quando continentes se rearranjarem, que traços deixaremos? A próxima inteligência, daqui a quantos milhões de anos, se perguntará do mesmo jeito. Escavará a Terra e encontrará uma camada fina e estranha cheia de plásticos, metais e isótopos, e se perguntará que tipo de seres a fez? O ciclo continuará como sempre. A curiosidade retornará em novas formas, novas espécies, novas mentes, e elas também farão perguntas que ecoam as nossas, talvez sem perceber que estão perguntando as mesmas que foram sussurradas por outros muito antes delas. Essa é a beleza silenciosa disso. Conhecimento não é possuído, é redescoberto, remodelado, lembrado. E assim derivamos por agora, suspensos entre saber e não saber, entre orgulho de nosso progresso e humildade diante do tempo. A pergunta esquecida permanece sem resposta, mas talvez esse seja o ponto. Algumas perguntas não são para serem resolvidas, apenas carregadas adiante, como lanternas na escuridão, iluminando o caminho para quem vier depois. A Terra não se apressa em revelar seus segredos. E talvez seja por isso que o mistério perdura. Em algum lugar sob nossos pés, sob as camadas mutáveis de pedra e memória, pode haver traços de histórias mais antigas que a própria imaginação. Se as encontrarmos ou não, a possibilidade muda como vemos tudo. Não como o fim de uma jornada, mas como um momento em uma cadeia ininterrupta de civilizações.
cada uma deixando apenas o suficiente de maravilha para a próxima começar novamente. E se você escutar atentamente, mesmo agora, há uma quietude na noite que parece quase reconhecimento, como se o próprio mundo se lembrasse, mesmo quando nós não. Quando você para pensar, o solo sob você é mais que terra e pedra. Sua história está empilhada sobre si mesma, prensada e dobrada em memória silenciosa. Cada grão de areia, cada veia de rocha, cada fragmento fossilizado de algo que viveu é parte de um vasto arquivo que a Terra mantém desde antes de haver olhos para lê-lo. Caminhamos sobre essas camadas todos os dias, raramente notando que pisamos nas páginas de um livro imenso demais para terminar, reescrito incontáveis vezes por vento, fogo e água. E, como qualquer manuscrito bem usado, a maioria dos capítulos mais antigos desbotou além do reconhecimento. Se pudéssemos ver através da crosta do planeta, se pudéssemos descascá-la camada por camada, a visão seria avassaladora. A superfície não pareceria um único mundo, mas milhares de mundos empilhados uns sobre os outros. Oceanos antigos virados calcário, florestas compactadas em carvão, desertos endurecidos em arenito. Algumas camadas sussurram de mares calmos. Outras gritam de cataclismo. Cinzas vulcânicas enterradas marcam dias em que o céu escureceu. Finas costuras de fuligem registram o aftermath impactos que encerraram eras inteiras de vida. E, em algum lugar no meio, pode haver traços de algo menos óbvio, algo delicado. Os resíduos mais tênues de civilizações apagadas tão completamente que tudo o que resta são perguntas. A Terra não preserva tudo igualmente. Alguns momentos desaparecem quase instantaneamente. Outros persistem por centenas de milhões de anos. O que sobrevive depende do acaso, de onde aconteceu, como terminou e o que veio depois. A maior parte da Terra em que estamos hoje nem existia quando dinossauros caminhavam pela Terra. A crosta sob nossas cidades está em constante movimento, carregada por placas tectônicas que derivam como enormes balsas sobre o manto fundido. Com tempo suficiente, essas placas colidem, mergulham umas sob as outras e são recicladas. Montanhas sobem, desgastam-se e voltam ao fundo. Oceanos se abrem e fecham. Continentes se partem e se reúnem. A cada poucos centenas de milhões de anos, o planeta se rearranja completamente. Essa é a primeira e talvez a coisa mais humilhante sobre as camadas sob nossos pés. Elas são temporárias. Até rocha, que nos parece eterna, faz parte de um ciclo lento de respiração. O que chamamos de solo sólido é, em termos geológicos, apenas uma pausa momentânea no movimento. Então, se uma civilização construiu suas cidades aqui dezenas ou centenas de milhões de anos atrás, é totalmente possível que a crosta em que estava não exista mais. Suas ruínas podem ter derretido de volta em magma, ressurgido como rocha vulcânica ou sido enterrada quilômetros abaixo de formações mais jovens. Nesse sentido, a Terra não está escondendo suas civilizações passadas de nós. Simplesmente reutilizou a mesma tela. Quando arqueólogos estudam a história humana, lidam com milhares de anos. Quando geólogos estudam o planeta, lidam com milhões. Essa diferença muda tudo. 1000 anos podem apagar uma casa de madeira. 1 milhão pode apagar uma montanha. Nessa escala, até aço e concreto se dissolvem em minerais e pó. Os traços do nosso mundo moderno, os arranha-céus, as rodovias, os satélites, teriam sumido muito antes da próxima grande rearrumação de continentes. O que restaria seria microscópico, químico, geológico. Uma fina camada de anomalias contando uma história que apenas outra espécie com ciência e paciência poderia decodificar. Você pode ver quão minucioso o tempo é olhando para o pouco que poupa. Fósseis, por exemplo, não são comuns. Formam-se apenas sob condições muito específicas. Enterro rápido, falta de oxigênio, os minerais certos na água subterrânea. A maioria dos seres vivos não deixa traço algum. Se reuníssemos todas as espécies que já existiram, menos de 1% foi fossilizado, e ainda menos foram encontrados. Linhagens inteiras desapareceram sem deixar uma única marca reconhecível. Civilização, comparada à biologia, é ainda mais frágil. Seus restos estão concentrados em faixas estreitas de rocha, no máximo alguns metros de espessura, representando um piscar no registro geológico. Às vezes, quando geólogos perfuram fundo na Terra, extraem testemunhos que se estendem por éons. Cada cor, textura, variação minúscula na composição representa um ambiente diferente. Mares rasos, desertos,
planícies vulcânicas, períodos glaciais. Nessas colunas de pedra, a história do planeta se desenrola como um filme lento. Mas, entre os padrões reconhecíveis, há lacunas. Seções onde o sedimento foi erodido, onde eras inteiras estão faltando. Essas lacunas, chamadas inconformidades, lembram quão incompleto o registro realmente é e épocas inteiras podem sumir sem traço. Se uma civilização existiu durante um desses intervalos apagados, nunca saberíamos. Há algo silenciosamente assustador nisso. Assumimos que o passado está enterrado, esperando ser encontrado. Mas muito dele não está enterrado. Está ido, transformado em outra coisa. O granito sob sua casa pode ter sido fundo oceânico. A areia sob seus pés pode ter sido parte de uma montanha que não existe mais. A linha entre passado e presente está borrada além do reconhecimento. A Terra é tanto contadora de histórias quanto editora, preservando apenas o que convém ao seu ritmo. Às vezes, porém, deixa pistas difíceis de interpretar. Cientistas estudando registros climáticos antigos encontraram assinaturas químicas peculiares, picos súbitos de dióxido de carbono, traços de isótopos sintéticos, eventos de aquecimento inexplicados. A maioria pode ser explicada por causas naturais, erupções vulcânicas, liberação de metano, impactos de asteroides. Mas, de vez em quando, os dados parecem desconfortavelmente familiares. Padrões que espelham nossa própria pegada industrial aparecem em rochas de dezenas de milhões de anos. É quase como se o planeta tivesse visto esse tipo de perturbação antes, suportado e depois resetado silenciosamente. Ninguém sugere que foi causado por uma espécie inteligente anterior. Processos naturais podem imitar muitos dos mesmos efeitos, mas ainda assim a semelhança é inquietante. Levanta a questão de como apareceríamos para alguém estudando nossa era milhões de anos daqui. Confundiriam nossas emissões de carbono com um evento vulcânico? Notariam traços de químicos sintéticos que a natureza nunca fez? Se perguntariam, como nós agora, se tais sinais poderiam vir de uma civilização? As camadas sob seus pés poderiam contar uma história que só entenderiam em parte. Uma história sobre seres que mudaram o mundo e depois desapareceram. É fácil pensar nessas camadas como um registro de destruição, mas também contam uma história de resiliência. Cada extinção, cada Ulfiavel, cada período de caos é seguido por renovação. A vida encontra seu caminho de volta, adaptando-se ao que o planeta se torna em seguida. Nesse sentido, a Terra é menos um cemitério que uma professora. Apaga não por malícia, mas por necessidade. Libera espaço para novas possibilidades. Se uma civilização anterior existiu, talvez também fizesse parte desse ciclo, uma lição em impermanência, um passo no longo experimento da consciência. Até as paisagens que vemos como estáveis estão em movimento. Os Himalaias, por exemplo, ainda estão subindo, empurrados pela colisão lenta da Índia com a Ásia. O Oceano Atlântico está se alargando alguns centímetros por ano enquanto o magma sobe da crista meso-oceânica. Em 100 milhões de anos, novas montanhas estarão onde mares outrora existiram, e novos mares inundarão onde montanhas estão agora. Os contornos de nossos continentes, os que aprendemos na escola e vemos nos mapas, são apenas um arranjo temporário entre incontáveis outros. Cada versão da Terra tem seus próprios ecossistemas, climas, histórias. Quando você pensa nisso, essa remodelação constante torna a busca por uma civilização antiga quase impossível. Estamos procurando pegadas em uma praia que foi lavada e reconstruída 1000 vezes. A areia pode ainda estar lá, mas os padrões se foram. Mesmo assim, as pessoas continuam procurando. Não porque esperam encontrar uma cidade perdida de pedra e metal, mas porque a busca em si lembra quão breve é nossa presença. Escavar a Terra é confrontar o tempo em sua forma mais física. Alguns pesquisadores, mais brincalhões que dogmáticos, já se perguntaram o que uma civilização verdadeiramente antiga deixaria para ser lembrada. Enterraria mensagens em formações minerais estáveis, codificaria informação em DNA, deixaria máquinas autorreplicantes projetadas para acordar quando as condições estivessem certas novamente? Até agora, não encontramos nada que se encaixe. Mas a ausência de evidência também torna a ideia assombrosa. Significa que, se existiram, entendiam impermanência muito melhor que nós. Construíam sabendo que o planeta os sobreviveria. Que tudo feito de matéria eventualmente voltaria ao pó. Nós, por outro lado, construímos como se o mundo ficasse como está para sempre.
Nossas cidades são projetadas para décadas, talvez séculos, mas não milênios. As camadas sob pés futuros contarão uma história diferente. Uma de fibras plásticas embutidas em rocha, de isótopos radioativos de experimentos energéticos, de metais ligados de formas que a natureza nunca inventou. Esses serão nossos fósseis. E talvez um dia alguém os estude e tente imaginar que tipo de seres os deixou lá. É estranho perceber que, de certa forma, já estamos nos tornando parte do registro geológico. O Antropoceno, como os cientistas chamam, é uma nova época proposta marcada pela influência humana no planeta. Geólogos futuros, ou quem quer que tome seu lugar, poderão identificar nosso tempo por uma camada distinta de materiais sintéticos e mudanças químicas. É uma pequena cicatriz brilhante em uma história otervise lenta e natural. Para toda nossa complexidade, pode ser o único traço duradouro que deixamos. Ainda assim, há algo poético em saber que também faremos parte dessas camadas, prensados em pedra, dobrados na próxima história que a Terra decidir contar. Talvez toda civilização deixe um traço, por menor que seja, uma mudança sutil no ritmo do planeta. A nossa se juntará às outras, reais ou imaginadas, como mais um padrão no experimento interminável da vida. Quando você olha para o solo com isso em mente, até terra comum parece diferente. A sujeira sob suas unhas, o cascalho em um caminho, as pedras na beira de um rio, todas já foram algo mais. Lava, coral, pó de um deserto distante. Os minerais que formam uma pedrinha em sua mão podem ter sido parte de uma montanha mais antiga que a própria vida. O cálcio em seus ossos pode ter sido parte de uma concha em um mar pré-histórico. Os elementos que formam seu corpo foram forjados em estrelas que viveram e morreram muito antes da Terra nascer. Tudo sob nós e dentro de nós é reciclado. Não há começo, apenas transformação. E isso traz a pergunta de volta ao círculo. Se tudo recicla, se o planeta esquece e começa novamente infinitamente, então talvez civilização também. Talvez inteligência não seja um evento único, mas uma camada recorrente. Fina, brilhante e breve. Cada vez que aparece, muda o mundo um pouco, adiciona um novo ingrediente, uma nova possibilidade. Ao longo de bilhões de anos, essas pequenas contribuições podem se acumular, moldando as condições para a próxima emergência. O que chamamos de progresso pode ser simplesmente memória ressurgindo em forma diferente. É humilhante pensar que a Terra sob nós não é apenas história. É um espelho. Mostra o que somos e o que nos tornaremos. Pó, pedra, sedimento, camada sobre camada, carregando o eco tênue de tudo que veio antes. As civilizações esquecidas, se existiram, não estão perdidas em algum reino inalcançável. Estão aqui, sob nossos pés, dissolvidas nos mesmos minerais que sustentam nossas cidades. Caminhamos sobre seus remanescentes, respiramos seu ar reciclado, bebemos sua água antiga. Nesse sentido, talvez sejamos sua continuação. A Terra não as destruiu. Transformou-as na fundação do que veio depois. Esse ciclo não terminou. Evoluiu. Somos parte da mesma história, apenas escrita em uma nova língua. Então, da próxima vez que sair, pare um momento para olhar para baixo. O solo em que você pisa não é apenas solo. É um mosaico de mundos. Cada um empilhado sobre o anterior. Em algum lugar lá no fundo, além do alcance ou reconhecimento, pode estar o traço mais tênue daqueles que vieram antes, não em monumentos ou máquinas, mas na própria química do solo. As camadas sob nossos pés não estão silenciosas. Apenas falam em uma língua que exige paciência para ouvir. E, se você escutar por tempo suficiente, pode notar que a Terra ainda está contando essa história, suavemente, constantemente, a cada sopro de vento e grão de poeira. Tem falado isso há bilhões de anos, e nós, por um momento breve e precioso, fazemos parte da frase. Se as camadas sob nossos pés são a memória da Terra, então sua superfície é a parte que esquece. Planetas, como pessoas, têm seu próprio tipo de amnésia. Lembram por química e erosão, pelo trabalho silencioso de pressão e calor, mas esquecem por movimento. Placas tectônicas deslizam. Oceanos se expandem e contraem. Gelo raspa continentes inteiros. Ao longo de milhões de anos, um planeta pode perder todo o traço de seus eus passados. Para o observador casual, parece antigo e sábio, mas sob essa impressão há um sistema que constantemente sobrescreve sua própria história. A Terra é particularmente boa nisso.
É um dos poucos planetas que conhecemos que nunca para de se remodelar. Vênus enterrou sua superfície sob fluxos vulcânicos. Marte mantém as cicatrizes de sua vida inicial congeladas em poeira. Mas a Terra é tanto destruidora quanto curadora, apagando e redesenhando incessantemente sua superfície. É a recicladora suprema. O que foi montanha vira areia. O que foi fundo do mar vira planalto. O que foi ecossistema próspero vira uma fina costura mineral trancada fundo na Terra. Se uma civilização existiu aqui antes da nossa, o planeta teria dobrado silenciosamente de volta em sua geologia, assim como fez com tudo mais. Podemos pensar nesse processo como um esquecimento geológico. Não deliberado. Claro, o planeta não tem intenção, mas inevitável. Está embutido na mecânica de estar vivo em escala planetária. O mesmo dinamismo que permite à Terra sustentar vida também garante que evidências de vida eventualmente sumam. A crosta se move em câmera lenta, mas, com o tempo, é imparável. Oceanos se abrem, montanhas desmoronam, sedimentos derivam, magma sobe, nada fica onde começou. Você pode traçar esse ciclo pelo que geólogos chamam de ciclo de Wilson, o padrão rítmico de supercontinentes se formando e se partindo. A cada poucos centenas de milhões de anos, as massas de terra do mundo se reúnem em um único aglomerado apenas para se dividir e derivar novamente. O último, Pangeia, existiu há cerca de 300 milhões de anos. Antes disso, houve outros. Rodínia, Colúmbia, Nuna. Cada versão da Terra tinha sua própria geografia, climas, formas de vida. Entre essas eras, tudo na superfície foi apagado. Continentes afundaram, montanhas foram subductadas, oceanos engolidos, linhas costeiras inteiras. Esse tipo de movimento não apenas apaga cidades ou monumentos. Muda a própria tela. Imagine se escrevesse sua história de vida em uma folha de papel e, a cada poucas horas, o papel se dobrasse, queimasse as bordas e reescrevesse novas linhas por cima. Depois de um tempo, tudo o que restaria seriam fragmentos, letras fantasmas embutidas nas fibras, meio visíveis e impossíveis de ler. É assim que a memória da Terra aparece. Uma acumulação de fragmentos, nenhum completo. Quando cientistas perfuram rochas antigas, às vezes encontram traços de atmosferas passadas presos dentro. Minúsculas bolhas de ar preservadas em cristais de sal ou núcleos de gelo nos dizem o que o planeta outrora respirava. Mas até esses registros vão apenas até certo ponto. Alguns milhões de anos no máximo para gelo, algumas centenas de milhões para pedra. Além disso, a evidência está distorcida ou sumiu. Quanto mais fundo você vai, mais borrada a história fica, até que o registro vira ruído. Se houve civilizações antes de nós, a única prova pode estar enterrada não na crosta, mas na química do ar e oceanos, há muito misturada em novas formas. O esquecimento da Terra sempre fascinou cientistas. É tanto uma maldição quanto uma bênção. Sem ele, o mundo seria um monumento estático, congelado sob o peso de sua própria história. Com ele, a vida pode recomeçar repetidamente, cada vez com uma lousa limpa. O mesmo processo que apaga também renova. Erupções vulcânicas destroem ecossistemas, mas criam solo fértil. Glaciação raspa a terra, mas deixa vales e rios. O ciclo de destruição e renovação não é apenas natural, é necessário. Ainda assim, é inquietante perceber quão absoluto esse esquecimento pode ser. Pensamos em extinção como um fim, mas, em termos planetários, é uma transformação. A biosfera não para. Muda de forma. Uma civilização poderia desaparecer não por violência ou colapso, mas simplesmente por absorção. Seus edifícios poderiam desmoronar em areia. Suas ferramentas oxidar em minerais. Seu conhecimento dissolver em mitos que sobrevivem a seus criadores. O planeta continuaria imperturbado, sua superfície resetando silenciosamente para o próximo experimento. Mesmo agora, enquanto nos sentimos estáveis e duradouros, a Terra está se rearranjando sob nossos pés. Os continentes se movem alguns centímetros por ano, mais ou menos na velocidade que suas unhas crescem. Não parece muito, mas em 1 milhão de anos, uma linha costeira inteira pode mudar além do reconhecimento. Em 10 milhões, oceanos podem sumir e montanhas subir de planícies. O mapa do mundo que conhecemos hoje é apenas um instantâneo em um filme que roda bilhões de anos. Se você acelerasse, veria continentes dançando, colidindo, se partindo,
girando ao redor dos polos como peças de quebra-cabeça lentas. Esse movimento constante explica por que a amnésia planetária é tão completa. A crosta não é um arquivo fixo. É uma esteira rolante. Crosta oceânica se forma em cristas, se espalha para fora e é puxada de volta ao manto em zonas de subducção. No processo, qualquer coisa sobre essa crosta é arrastada fundo na Terra, derretida e reciclada. O assoalho oceânico mais antigo ainda intacto hoje tem cerca de 200 milhões de anos. Apenas 5% da idade do planeta. Tudo mais antigo foi consumido. Se uma civilização outrora prosperou em um continente agora desaparecido, talvez em terra que desde então virou parte do abismo do Pacífico, suas ruínas teriam sido carregadas ao manto e apagadas. Você pode ver ecos desse processo em quão pouco da superfície anterior da Terra sobrevive. As rochas mais antigas que encontramos têm cerca de 4 bilhões de anos, remanescentes espalhados de crosta continental antiga. São raras porque o resto foi destruído. Até esses sobreviventes não são pristinos. Foram aquecidos, comprimidos e quimicamente alterados tantas vezes que suas estruturas originais quase sumiram. Guardam pistas isotópicas tênues sobre a infância do planeta, mas nenhum registro direto de como a superfície parecia então. Se algo existiu nessas eras, tapetes microbianos, ecossistemas primitivos, até construtores antigos hipotéticos, a evidência se foi derretida na história contínua do planeta. Esse esquecimento não é único da Terra. Todos os planetas têm suas formas de se apagarem. Marte outrora teve rios, lagos e talvez oceanos. Mas agora é uma extensão seca de poeira e pedra. Vênus, gêmea da Terra em tamanho e composição, pode ter tido um clima temperado antes de gases de efeito estufa descontrolados o transformarem em um mundo de nuvens ácidas e calor escaldante. Até a Lua, aparentemente congelada e imutável, foi marcada e retrabalhada por impactos ao longo de bilhões de anos. Todo mundo lembra brevemente e então esquece novamente. Sua superfície renovada por geologia, suas cicatrizes suavizadas pelo tempo. Há uma teoria entre cientistas planetários de que esse ciclo de memória e amnésia pode ser a regra, não a exceção. Planetas que sustentam vida por tempo suficiente para a inteligência surgir também são os mais propensos a apagar evidências dela. Os mesmos processos tectônicos e atmosféricos que tornam um mundo habitável também o tornam esquecido. Um mundo sem erosão, sem movimento de placas, sem clima, preservaria seu passado perfeitamente, mas provavelmente seria sem vida. Vida próspera em mudança, e mudança destrói memória. Nesse sentido, a amnésia dos planetas pode ser uma ironia cósmica. As condições que permitem civilizações existirem também garantem que seus traços não durem. O próprio ato de viver em um mundo dinâmico assegura que o passado é temporário. Toda espécie inteligente, não importa quão avançada, eventualmente some sob os mesmos processos que a sustentaram. A superfície que nutre vida também a devora. A Terra é uma professora com atenção curta, sempre pronta para começar a lição novamente. No entanto, mesmo em seu esquecimento, o planeta deixa pistas sutis para quem sabe onde procurar. Fundo na crosta, cristais de zircão preservam assinaturas químicas dos primeiros dias da formação da Terra. Nelas há minúsculas inclusões que contêm traços de água antiga, talvez a mesma água que ainda flui em nossos oceanos hoje. Essa continuidade é notável. Significa que, enquanto a Terra esquece, a água lembra. As moléculas que bebemos podem ter sido parte de mares antigos que tocaram continentes há muito sumidos. O ciclo hidrológico, circulando infinitamente por evaporação e chuva, é um dos poucos sistemas planetários que nunca reseta completamente. Por ele, uma memória tênue de todas as eras passadas sobrevive. É possível que algo similar aconteça em outros planetas. Se Marte outrora teve uma atmosfera espessa o suficiente para suportar água líquida, sua memória química pode ainda persistir nas rochas. Se Vênus teve oceanos antes de sua transformação, traços daquela época perdida podem estar enterrados fundo sob sua crosta. Nesse sentido, todo planeta carrega duas histórias, uma visível, outra escondida. A história visível é a que estudamos por crateras, vales e montanhas. A história escondida é escrita em química, em isótopos, nos padrões de como a matéria se moveu ao longo de bilhões de anos. Esta última é mais difícil de ler, mas muito mais completa. É o mais próximo que planetas têm de memória. Ainda assim, até química esquece eventualmente. Decaimento radioativo, difusão,
metamorfismo. Essas são as ferramentas da amnésia planetária. Em escalas de tempo longas o suficiente, até os átomos se rearranjam. Carbono vira pedra. Oxigênio se liga em minerais. Ferro oxida e muda de cor. O que pensamos como permanência é, na realidade, apenas transformação lenta. Toda molécula faz parte de uma longa conversa entre ordem e entropia. É o que torna a busca por civilizações perdidas tão complexa. Não estamos apenas procurando artefatos. Estamos procurando anomalias em um sistema construído para se curar. A Terra não guarda cicatrizes para sempre. Fecha-as, suaviza-as, dobra-as em sua próxima encarnação. Se inteligência surgiu antes, provavelmente não está marcada por ruínas, mas por padrões na forma como o planeta mudou, mudanças sutis na composição, camadas químicas inexplicadas, proporções isotópicas estranhas. Podemos já ter visto tais traços e não os reconhecido pelo que eram. E, ainda assim, esse esquecimento não é algo para lamentar. É o que permite novos começos. A amnésia dos planetas é a razão pela qual a vida pode recomeçar após toda extinção em massa. É o botão de reset embutido na estrutura do cosmos. Sem ele, a superfície ficaria abarrotada, congelada sob o peso de sua própria história. Com ele, há espaço para a renovação, para a evolução tentar novamente, para a consciência emergir mais uma vez em alguma nova forma. Talvez esse seja o verdadeiro padrão. Não uma linha ininterrupta única de civilização, mas uma série de experimentos, cada um emergindo do último esquecimento do planeta. Quando olhamos para o céu e nos perguntamos se estamos sozinhos, estamos perguntando não apenas se outras civilizações existem agora, mas se o universo lembra alguma delas. Talvez as estrelas também tenham seu tipo de amnésia. Sistemas estelares nascem e são destruídos. Planetas vêm e vão. Galáxias colidem e se espalham. Memória em toda escala é temporária. No entanto, dessa impermanência surge a possibilidade de vida, pensamento e renovação. Talvez seja o que inteligência realmente é. O universo se lembrando brevemente de si mesmo antes de esquecer novamente. Um padrão que emerge, reflete e se dissolve de volta no fluxo do tempo. Em escala planetária, essa reflexão pode parecer civilização. Em escala cósmica, é apenas uma das muitas formas que a matéria aprende a estar consciente por um momento antes que a entropia a reclame. E assim a Terra continua seu lento esquecimento, remodelando sua superfície, dobrando seu passado em seu núcleo. As montanhas erodem, os oceanos mudam, os continentes derivam. Vivemos em um planeta que é tanto arquivo quanto apagador. Uma contadora de histórias que nunca para de revisar. Sua amnésia não é uma falha. É a razão de ainda haver espaço para existirmos, nos maravilharmos e adicionarmos nossa própria linha breve à história. Enquanto você escuta, em algum lugar sob a superfície, uma rocha está derretendo. Em outro lugar, uma nova está se formando. A memória de uma era está virando a fundação de outra. O processo nunca termina. E é isso que o torna belo. A Terra esquece, sim, mas, em seu esquecimento, cria a possibilidade de lembrar novamente por meio de nós, de quem vier depois, de qualquer consciência que emergir em seguida quando o mundo decidir que está pronto para sonhar novamente. Se o planeta esquece com sua crosta mutável e manto inquieto, então fósseis são os fragmentos de memória que conseguem escapar. São os sussurros deixados em pedra, tênues, incompletos e surpreendentemente raros. Quando você segura um fóssil, o que realmente segura é uma interrupção no processo de esquecimento. Um breve momento em que o decaimento usual foi parado, quando uma forma viva ganhou uma segunda vida como mineral. É um tipo estranho de imortalidade, uma que não preserva o indivíduo, apenas o contorno. O registro fóssil é frequentemente descrito como o arquivo da vida, mas é mais como uma série de anotações espalhadas. Para cada fóssil que encontramos, incontáveis outros se perderam. As condições requeridas para a preservação são tão específicas que a maioria do que viveu, mesmo na história recente, não deixa traço algum. Criaturas de corpo mole se dissolvem, ossos se desintegram, ecossistemas inteiros somem sem marca. O que chamamos de história da vida é realmente a história dos sortudos. Aqueles que por acaso morreram no lugar certo, na hora certa e sob as condições certas. E, ainda assim, apesar de quão incompleto é, esse arquivo ainda nos diz que a história da vida é muito mais antiga e complexa do que outrora acreditávamos.
Fala em camadas, no arranjo de conchas e ossos, na mudança sutil de formas simples para complexas. É desse registro sussurrante que aprendemos das grandes extinções, das subidas e quedas de espécies, dos longos ritmos da evolução. Mas há lugares no registro fóssil onde os sussurros vacilam, onde o tempo parece pular uma batida. Períodos de mudança súbita, transições inexplicadas, camadas faltando. Essas lacunas são onde a imaginação começa a vagar. O que aconteceu durante esses silêncios? Foram simplesmente momentos em que as condições certas para a fossilização não existiam? Ou sugerem algo mais, eventos talvez que remodelaram a vida tão rápido que o registro não conseguiu acompanhar? Alguns cientistas chamam essas lacunas de inconformidades. Mas a palavra parece quase poética. Sugere não apenas ausência, mas interrupção, como se a Terra tivesse pausado, respirado e então começado novamente com uma voz diferente. Quando olhamos para esses silêncios, é difícil não se perguntar se algo inteligente poderia ter existido durante um deles. O registro fóssil, afinal, é enviesado para partes duras e durações longas. Uma civilização pode durar alguns milhares de anos ou até alguns milhões, mas, em termos geológicos, ainda é apenas um piscar. Suas estruturas desmoronariam, seus materiais se dissolveriam, e sua história sumiria entre as linhas sedimentares. O que veríamos milhões de anos depois pareceria nada mais que uma mudança sutil em química, uma fina camada de perturbação. Não é um pensamento irracional. Há momentos na história da Terra quando coisas estranhas aparecem no registro. Não fósseis de ossos, mas fósseis de comportamento, surtos súbitos de complexidade que parecem vir do nada. Há cerca de 540 milhões de anos, durante o que chamamos de explosão cambriana, a vida se diversificou com velocidade espantosa. Planos corporais complexos, conchas duras, predação, tudo emergindo em um instante geológico. Antes disso, o registro é escasso, povoado principalmente por formas simples. Depois, está lotado de novos designs. É um dos grandes mistérios da evolução. Como a complexidade apareceu tão de repente? Foi um limiar natural cruzado pela biologia? Ou foi o despertar de algo mais antigo, um retorno de padrões que já haviam sido tentados e esquecidos? Sugerir que inteligência pode ter existido tão longe parece implausível. Mas também parecia a ideia de tempo profundo antes de aprendermos a ler as rochas. Toda descoberta que outrora parecia impossível eventualmente virou óbvia uma vez que encontramos a evidência. O que parece absurdo hoje pode ser trivial amanhã. O registro fóssil tem um jeito de humilhar certezas. Mesmo em camadas mais recentes, há enigmas. Fósseis de uso avançado de ferramentas são quase impossíveis de preservar. No entanto, ocasionalmente encontramos padrões que parecem deliberados demais. Ossos arranjados em formas geométricas, riscos ordenados demais para serem aleatórios, impressões que lembram texturas tecidas ou superfícies talhadas. Em quase todos os casos, explicações naturais existem. Erosão pode imitar design. Pressão pode criar simetria. Mas, às vezes, como ilusões óticas, a mente se recusa a deixar de sentir que há intenção escondida no caos. Ainda assim, mesmo se todos esses padrões forem naturais, o fato de podermos imaginar outras explicações diz algo sobre como percebemos o mundo. Estamos sintonizados para reconhecer intenção, para encontrar significado em estrutura. Uma linha em pedra parece diferente quando parece talhada. Um padrão fossilizado parece vivo quando lembra algo feito. O cérebro humano é ligado para reconhecimento de padrões. E esse instinto pode ser exatamente o que nos conecta a qualquer inteligência hipotética que veio antes. Se existiram, também teriam procurado significado nos materiais ao redor, deixando formas, estruturas e ritmos que outrora carregavam propósito. O tempo pode ter apagado o propósito, mas talvez não o padrão. Quando paleontólogos examinam o registro fóssil, às vezes o descrevem como tendo um batimento cardíaco, um ritmo de diversificação e extinção, de florescimento e colapso. A cada poucas dezenas de milhões de anos, há um pico de desaparecimento seguido por uma onda de novas formas. É um ritmo quase musical em sua consistência. Algumas extinções entendemos: erupções vulcânicas, impactos de asteroides, mudanças climáticas. Outras permanecem misteriosas. A Terra parece passar por ciclos de criação e destruição, cada um limpando o palco para o próximo. Se civilização faz parte desse ritmo,
então talvez também suba e caia segundo um padrão que ainda não reconhecemos. Tendemos a pensar na história humana como separada da história natural, mas, na verdade, é apenas o capítulo mais recente da mesma história. Se a vida pode evoluir inteligência uma vez, pode fazê-lo novamente. E talvez já tenha, mais de uma vez. O registro fóssil pode estar sussurrando isso para nós, não pelo que mostra, mas pelo que não. Seus silêncios podem ser tão significativos quanto seus sinais. Há outra camada nessa ideia, uma que liga biologia e civilização mais de perto do que esperamos. Evolução não esquece tudo. Mesmo quando espécies somem, alguns de seus padrões genéticos persistem. Genes são reciclados, reutilizados, modificados. Traços que funcionam tendem a reaparecer em novas formas. Os mesmos blocos genéticos que permitiram que peixes crescessem barbatanas também permitiram que mamíferos desenvolvessem mãos. O blueprint evolui, mas nunca começa do zero. Se civilizações surgem como extensões da biologia, como expressões de inteligência construídas a partir desses mesmos códigos genéticos, então talvez civilizações evoluam do mesmo jeito. Cada uma pode herdar algo das que vieram antes, não em cultura ou tecnologia, mas em instinto, na estrutura profunda do pensamento. Essa é uma ideia que cientistas às vezes chamam de convergência. A tendência da evolução de chegar a soluções similares em tempos e lugares diferentes. Asas evoluíram independentemente em insetos, pássaros e morcegos. Olhos evoluíram dezenas de vezes em linhagens não relacionadas. Inteligência também pode ser um traço convergente, algo que surge sempre que a vida alcança certa complexidade. Se isso for verdade, então inteligência poderia ser um ritmo antigo tecido na própria estrutura da evolução, aparecendo repetidamente após cada reset. Quando você escuta o registro fóssil sob essa luz, ele soa menos como um arquivo estático e mais como uma melodia recorrente. Cada era toca sua variação, construindo sobre a última, pegando fragmentos do que veio antes. A Terra não lembra civilizações do jeito que desejamos, mas talvez lembre sua melodia. O padrão de complexidade subindo e caindo, a persistência da curiosidade codificada na própria estrutura da vida. Não é impossível imaginar que a curiosidade que nos move agora, o impulso de explorar, construir, entender, possa ser o eco de uma inteligência anterior. Não seus pensamentos conscientes, mas sua assinatura evolutiva carregada adiante pelos mesmos sistemas biológicos que sobreviveram à extinção após extinção. Se vida é a memória da Terra, então talvez inteligência seja seu sonho recorrente. O registro fóssil, escasso e silencioso como é, pode ser o traço tênue desse sonho. Claro, ciência lida com evidências, não metáforas. Os fósseis que podemos tocar, medir e datar contam uma história clara de evolução natural. Mostram a emergência lenta da complexidade, não a aparição súbita de máquinas ou monumentos. Mas ciência também próspera em perguntas, e o registro fóssil está cheio delas. Cada nova descoberta parece abrir mais lacunas do que fecha. Cada espécie que identificamos lembra de 10.000 mais que nunca saberemos. O registro é incompleto, não porque a natureza se esconde de nós, mas porque o tempo se move mais rápido que a preservação. Se pudéssemos condensar a história do planeta em um único dia, a civilização humana apareceria apenas na última fração de segundo antes da meia-noite. O resto desse dia, quase toda a história, seria preenchido por outras formas de vida, outros experimentos, outros mundos esquecidos. Em algum lugar nessa extensão, pode ter havido outros lampejos de consciência. O registro, sendo o que é, não os preservaria. Não pode. O registro fóssil lembra corpos, não mentes. Essa é uma das limitações silenciosas de nosso estudo do passado. Consciência não fossiliza. Podemos encontrar crânios de espécies antigas, medir suas caixas cranianas, inferir seu comportamento, mas não podemos saber o que pensavam, o que temiam, o que imaginavam. A consciência que outrora piscou atrás daqueles olhos se foi, deixando apenas osso. Se inteligência existiu em outra forma muito antes de nós, pode não ter deixado sinal físico algum. Seus pensamentos, criações, senso de si teriam se dissolvido com o tempo, deixando apenas traços químicos tênues ou nenhum. E, ainda assim, às vezes até esses traços parecem sussurros. Em certas camadas, geólogos encontram anomalias isotópicas, proporções de elementos que não combinam com expectativas naturais. A maioria é explicada por processos conhecidos, mas algumas permanecem incertas.
Podem ser resultado de eventos climáticos incomuns, atividade vulcânica massiva ou revoluções biológicas. Mas também é possível, por mais improvável, que algumas representem interações entre vida e ambiente que ainda não entendemos. Se espécies inteligentes anteriores alteraram seu mundo de formas similares às nossas, a evidência pode parecer apenas outra flutuação natural. Escutar o registro fóssil, então, é escutar um coro de ausências. É uma conversa onde a maioria dos participantes se foi, suas palavras levadas pelo tempo. Só ouvimos os ecos. Mas, às vezes, esses ecos se alinham de formas que parecem intencionais. Não porque são, mas porque nossas próprias mentes completam um padrão. O registro fóssil nos convida a imaginar, a preencher o silêncio com histórias. Nesse sentido, conecta ciência e maravilha mais de perto que quase qualquer outra coisa. Quando você imagina os oceanos antigos da Terra cheios de criaturas agora extintas há muito, é fácil sentir uma estranha afinidade com elas. Não porque compartilhamos suas formas, mas porque compartilhamos seu destino. Elas viveram, se adaptaram, sumiram. Somos parte do mesmo ciclo. Os fósseis que deixaram são lembretes não apenas do que foi, mas do que será. Um dia, talvez traços de nós se juntem a eles. A impressão de uma pegada, o contorno de uma estrutura, um pequeno fragmento de osso virado pedra. Talvez, bem no futuro, alguém mais o encontre e se pergunte quem éramos. Do jeito que nos perguntamos sobre aqueles que vieram antes. Os sussurros no registro fóssil nos dizem que nada dura, mas também que nada é verdadeiramente perdido. Toda extinção libera caminho para a renovação. Todo silêncio faz espaço para outra voz. A vida continua encontrando seu caminho de volta à história. E, em algum lugar nos espaços quietos entre essas linhas, pode haver o eco mais tênue de civilizações mais antigas que a imaginação, não apagadas, mas dobradas no ritmo da Terra, esperando alguém paciente o suficiente para ouvi-las novamente. O registro continuará sussurrando em pedra e poeira como sempre fez. Não importa se o próximo ouvinte for humano ou algo inteiramente novo. A história continuará, escrita na mesma língua lenta de sedimento e tempo, e nós, por um momento breve e luminoso, fazemos parte dessa frase. Toda história sobre o passado profundo eventualmente chega a um ponto onde ciência desvanece em especulação e curiosidade toma conta. É onde os artefatos estranhos começam a aparecer. Os objetos que não deveriam existir. As peças do quebra-cabeça que não encaixam. Eles surgem de vez em quando, geralmente nas mãos de mineiros, fazendeiros ou exploradores que tropeçam neles por acidente. Uma esfera metálica dentro de rocha sólida, uma marca padronizada em um pedaço de carvão, uma ferramenta embutida em uma camada de sedimento dita ter milhões de anos. A maioria acaba tendo explicações comuns. Uma camada datada errado, uma forma natural confundida com feita. Mas alguns permanecem teimosamente ambíguos. Esses são os artefatos que não deveriam estar. Ocupam um lugar peculiar em nossa imaginação coletiva, estranhos demais para descartar de imediato, incertos demais para aceitar plenamente. Por séculos, tais descobertas foram apresentadas como pistas de que a linha do tempo da humanidade pode ser mais longa do que pensamos, ou que outra civilização pode ter caminhado pela Terra muito antes de nós. Cientistas, cautelosos por natureza, raramente lhes dão muito peso. Mas o encanto persiste. Até um único artefato autêntico, se provado verdadeiramente antigo, mudaria tudo o que sabemos sobre história. Não é o artefato em si que importa mais, mas a possibilidade que representa. Que nossa história não é a primeira. Vamos imaginar por um momento o que um desses objetos poderia ser. Imagine uma pequena esfera metálica, perfeitamente lisa, do tamanho de uma pérola. É encontrada embutida em um bloco de rocha que geólogos estimam ter mais de 2 bilhões de anos. O mineiro que a encontra fica atônito. Como algo tão preciso poderia existir em uma camada de pedra formada antes da vida multicelular? A esfera passa de mão em mão, estudada por mentes curiosas, e eventualmente acaba em uma gaveta de museu rotulada com um ponto de interrogação. Testes posteriores mostram que é feita de uma liga encontrada na natureza, formada sob condições específicas de pressão e temperatura, e o mistério é resolvido, pelo menos em parte. Mas a imagem permanece, uma forma perfeita onde nenhuma deveria estar. Há dezenas de histórias assim. Algumas são fraudes, outras interpretações erradas, mas algumas são simplesmente não resolvidas.
moedas antigas encontradas em costuras de carvão, pedras talhadas em estratos pensados como anteriores aos humanos, minúsculas espirais metálicas descobertas em leitos de rios siberianos, não maiores que um grão de areia, mas projetadas com precisão surpreendente. Céticos apontam para contaminação, identificação errada ou processos naturais que podem imitar design. Todas explicações razoáveis. No entanto, algo sobre essas anomalias captura a imaginação precisamente porque ficam na borda da compreensão. Ciência, afinal, é construída sobre anomalias. Toda grande descoberta começou como algo que não se encaixava no modelo, uma órbita que não combinava com previsões, uma reação química que produzia o inesperado, um fóssil na camada errada. A maioria das anomalias some uma vez que as entendemos melhor. Algumas, porém, abrem campos inteiros de conhecimento. Os artefatos que não deveriam estar podem nunca cruzar esse limiar, mas lembram que nosso conhecimento do passado ainda é incompleto. Se uma civilização antiga existiu, que traços deixaria que ainda poderíamos encontrar? Edifícios e monumentos sumiriam rápido, engolidos por erosão ou enterrados sob sedimento. Metal corroeria, madeira e tecido apodreceriam. Vidro se quebraria e desgastaria. Após alguns milhões de anos, apenas pedra poderia sobreviver, e até isso, não para sempre. O que poderia persistir mais são materiais que a natureza não faz sozinha. Ligas refinadas, plásticos, cerâmicas complexas. Essas substâncias poderiam permanecer detectáveis em fragmentos microscópicos muito depois de tudo mais virar pó. E, de fato, já estamos começando a deixar tais traços nós mesmos. Geólogos cunharam um termo para a fina camada de detritos sintéticos agora se formando pelo planeta, a camada de tecnofósseis. Contém microplásticos, ligas de alumínio e radionuclídeos de atividade nuclear. São marcadores que cientistas futuros, ou quem vier depois de nós, poderão identificar instantaneamente como artificiais. Não parecerão depósitos naturais. Parecerão sinais de intervenção. Se podemos deixar tal camada após apenas alguns séculos de atividade industrial, então é possível, até provável, que uma civilização anterior tivesse deixado algo similar. A dificuldade é que o registro geológico, além de algumas centenas de milhões de anos, fica caótico demais para interpretar. Camadas mais antigas foram derretidas, esmagadas ou recicladas por processos tectônicos. A evidência, se existiu, pode ainda estar lá, não como objetos, mas como química alterada, traços de elementos raros ou proporções isotópicas que não combinam com padrões de formação natural. Alguns pesquisadores até propuseram procurar essas assinaturas químicas deliberadamente. Se uma civilização outrora queimou combustíveis fósseis, por exemplo, deixaria um desequilíbrio isotópico de carbono distinto, similar ao que produzimos agora. Ao longo de dezenas de milhões de anos, esse desequilíbrio desvaneceria, mas não desapareceria completamente. Poderia permanecer como um sinal tênue em sedimentos profundos. Procurar tais sinais é difícil, mas é uma área crescente de curiosidade. A lógica é simples. Se podemos detectar nosso próprio impacto no planeta, também podemos procurar o fantasma do impacto de outro.